rapaziada, tudo bom com vocês? Professor Salles na área novamente, tá? Hoje, 4 de agosto de 2021, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Química, tá? E aí, preparado para as atividades de hoje? Sendo rápido e direto, turma, na aula de hoje a gente vai revisar tudo que foi abordado ao longo dessa terceira unidade, tá? Como forma de revisar, de retomar aquilo que foi trabalhado, tá bom? Aqueles que perdeu a explicação, não compreendeu direito, tá? Sanando algumas dúvidas que possam ter, beleza? Então, assim, turma, revisando os assuntos da terceira unidade, que nada mais foram do que reações químicas, balanceamento de equações e teorias ácido-base, tá? Esses foram os assuntos que trabalhamos de maneira meio que introdutória, tá? Não foi assim tão bem aprofundado, mas trabalhamos sim ao longo dessa unidade, tá? A começar, temos as reações químicas. Turmas, as reações químicas são o resultado da transformação que ocorre nas substâncias onde os átomos reagem-se, modificando seu estado inicial. Assim, os compostos químicos sofrem alterações, gerando novas moléculas. Por sua vez, os átomos dos elementos permanecem inalterados. Sendo assim, uma reação química ocorre quando duas ou mais substâncias entram em contato, gerando ligações químicas, que resultam em uma nova substância. Para que ela ocorra, os reagentes presentes nas reações químicas devem ter afinidade química para reagirem. Tá bom, turma? Então, assim, como assim, professor? Reações químicas é basicamente tudo aquilo que você coloca em contato um elemento químico com o outro acaba gerando o outro, tá? Como assim? Um exemplo é o fogo, como alguns mandaram no exemplo lá da atividade que foi solicitada. Quando você traz o combustível e a chama, digamos assim, algo que seja algo que gere fogo, que possa ser o próprio fogo mesmo, palito ou até mesmo a faísca, ali vai gerar chama. Quando aquilo acontece, que pega fogo, vai liberar gases e aquele combustível automaticamente vai acabar, não é? Como assim, um exemplo mais claro? A moto. Quando você coloca gasolina na moto, a moto, no caso, passa por todo um processo ao qual também tem a combustão, que é a queima desse combustível, gerando energia e liberando em forma de gás, tá? Então, assim, isso é uma reação química. Reação química é diferente de reação física, tá, turma? Explicando um pouco para vocês. Como assim? Porque na reação química, ambos se juntam e transformam em uma nova situação que compõe, como foi dito aqui no final, os mesmos elementos. Ou adicionado outros mais, tá? No caso, nas reações físicas, ela permanece da mesma forma, como exemplo, tá bom? A água. A água, quando ela é congelada, ela passa do estado líquido para sólido. Quando ela é descongelada, ela passa de sólido para líquido. Veja bem, esse processo é uma reação física e não química. Por quê, professor? Porque a água, ela congelou e descongelou, mas ela permaneceu sendo H2O. Não houve alteração nenhuma, não recebeu nenhum outro elemento químico. Ela permaneceu intacto ali com a mesma composição química. No caso, a cada molécula tinha 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, tá? Então, isso é uma transformação física. Nas reações químicas, elas se transformam. No caso, um reagente mais outro reagente, um produto se torna um novo produto, uma nova situação totalmente distinta, tá? Balanceamento de equações. O balanceamento de reações é um método utilizado em diversas áreas da química para determinar a quantidade de matérias de cada uma das substâncias participantes das reações, bem como estabelecer as proporções existentes entre os componentes. Isso vem Lavoisier e suas teorias e suas colocações, onde
Ele diz que na natureza nada se perde e nada se cria, tudo se transforma, não é? Então, nisso, ele quer dizer basicamente isso, que tudo hoje é consequência da reação de dois elementos químicos. Então, nós estamos falando aí de reagente e de produto. Como assim? Veja esse exemplo abaixo, né? Nós temos o Mg, que é o magnésio, e o H, que é o hidrogênio, e o Cl, que é o cloro. Então, quando juntamos esses dois, Ma mais HCl, nós estamos falando de um reagente. Essa setinha está aí, mas é basicamente o igual que a gente conhece na matemática. Está aí dizendo que dá como produto o MgCl mais H2. Então, assim, a gente observa aí que são elementos um pouco distintos em sua composição, que a gente precisa balancear, acrescentar alguma numeração, que isso vem balanceamento de equações por tentativas, porque a gente vai tentando, a gente vai colocando número para que essa equação ela fique balanceada, ela fique igual, podemos dizer assim. Que aí nessa equação basicamente é só acrescentar o 2 no reagente, que fica aí no segundo exemplo abaixo, tá, turma? Nós temos Mg mais 2HCl, você vê que em cima não tem o 2. Ele acrescentando, quando a gente acrescenta apenas o número 2 aqui, já fica igual a de lá. Tem algumas outras equações que são bem mais complexas. Eu não trouxe porque, por conta da pandemia, estarmos trabalhando dessa maneira, eu acredito que não seria tão convincente, não seria tão, como eu posso dizer, tão bem explorado pessoalmente do que online, tá, turma? Seria muito complicado para mim ensinar vocês, eu acredito que seria complicado para vocês entenderem. Então a gente só vai abordar mesmo assim por alto, de uma maneira mais voltada para a introdução desses assuntos, tá? Por fim, nós temos as teorias ácido-base, tá, turma? As teorias ácido-base. Quando se fala em teoria ácido-base, não tem como não falar desses três químicos e físicos. Nós temos Arrhenius, Bronsted, Lowry e também Lewis. Cada qual desenvolveu uma teoria para determinar o que é ácido, o que é base, com base em suas pesquisas e em suas colocações e em seus artigos científicos postados, que já geraram até prêmios no âmbito de química, ao qual ficou mundialmente reconhecido. Então, começamos aí por Arrhenius, tá? Segundo Arrhenius, ácido é toda substância que em meio aquoso, ou seja, quando em contato com a água, sofre ionização, liberando como único cátion o hidrogênio, que é o H+, ou mais corretamente o íon hidrogênio, H3O mais aqui. E o ácido é basicamente o contrário, ele precisa estar também em contato com a água. Quando falamos também em teoria ácido-base de Bronsted e Lowry, teoria protônica, eles determinaram que eles chegaram à conclusão que ácido é toda espécie química capaz de doar um próton, que no caso o H+. Já a base é toda espécie química capaz de receber um próton, tá? O ácido, segundo Bronsted e Lowry, doa prótons e a base recebe prótons. Professor, o que é prótons? Lembra da unidade passada aqui falando sobre os átomos, a sua composição atômica? Temos os prótons e nêutrons e os elétrons. Nós estamos falando desses prótons dos átomos, tá? Dos elementos químicos que possuem na tabela periódica, ok? Temos aí também teoria ácido-base de Lewis ou teoria eletrônica. Por que eletrônica? Porque no caso, Lewis já diz o oposto dos demais. Ácido é toda espécie química que aceita receber um par de elétrons. E a base é toda espécie química capaz de oferecer um par de elétrons. Ou seja, o ácido ele aceita, ele é um receptor, ele recebe. E no caso a base doa elétrons também da parte da composição atômica dos elementos, tá? Então, turma, espero que vocês tenham compreendido a explicação dos assuntos, tá? Duas curiosidades sobre a teoria ácido-base. A primeira, a teoria de Arrhenius, ela foi mundialmente conhecida, é a pioneira, é a veterana, foi a primeira a ser descoberta. Porém, contudo, todavia, entretanto, ela é massacrada por diversos químicos
e físicos, porque eles acreditam que não basta simplesmente o meio aquoso para definir o que é ácido e o que é base, tá? E realmente, a teoria ácido-base de Arrhenius, ela não consegue determinar o que é ácido e o que é base de todos os elementos, tá bom? Mesmo assim, ela é aceita, é estudada, como posso dizer, ovacionada por diversos químicos e físicos, tá? Muitas pessoas a defendem também, tá bom? E a segunda é que Bronsted e Lawrence, eles não têm parentesco algum. Eles não se conhecem, são dois químicos distintos. Um mora em um país e outro, aliás, um morava em um país e outro em outro. E coincidentemente eles tiveram a mesma ideia sobre a questão da teoria ácido-base. Então eles não queriam ceder e não queriam também tirar o mérito do seu colega. Então eles determinaram a teoria de Bronsted e Lawrence. Bronsted e Lawrence são dois químicos ao qual não tem vínculo parentesco nenhum, não é pai, não é filho, não é conhecido, nem patriotas, nem convivem no mesmo país. Cada qual mora em um país distinto. Tiveram a mesma teoria e aí viveram felizes para sempre, levando o nome dos dois, que passaram a se conhecer a partir dessas descobertas, tá? Se há feito nuvens no céu, derramar a tinta, colorir papel. A atividade de hoje, turma, é bem simples, tá? Como assim, professor? Vocês irão responder ao Google Formulário que o professor estará deixando disponível na atividade, beleza? Ao qual vão conter perguntas voltadas para todos esses assuntos que foram trabalhados na unidade. São perguntas de marcar, são perguntas pessoais, são perguntas de interpretação. O professor vai tentar ao máximo trazer questões que permitem que vocês reflitam, que vocês consigam interpretar todo o assunto de uma maneira prática e que abrange o conhecimento de vocês, tá? Na aula de hoje tivemos a oportunidade de revisar os assuntos que estudamos ao longo dessa terceira unidade, tá? Nós estudamos sobre o balanceamento de equações, reações químicas e também a teoria ácido-base de Bronsted, Lawrence, Lewis e também de Arrhenius, beleza, turma? Não deixando de, antes que eu me esqueça, aliás, lembrando para os atrasados de plantão, tá? Que a unidade finaliza no dia 6 de agosto, então se você ainda tem alguma atividade que não foi enviada, me mande por gentileza, beleza? Que estarei analisando e conversando com vocês a respeito dessas questões, tá bom? Então assim, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido a atividade, tá? Entendido todo o processo. Peço um pouco de paciência, caso vocês tenham dúvida, tá? Porque essa questão do ensino híbrido, onde 50% todo mundo está vendo a situação como está, eu particularmente estou sentindo muita dificuldade em produzir um cronograma para que eu possa atender a todos pessoalmente, presencialmente e também atender virtualmente, beleza? Mas com fé em Deus tudo se encaixa e a gente vai buscando soluções da melhor maneira possível e na medida do possível também, beleza, turma? Então assim, por hoje é só. Qualquer coisa vocês me procurem, independente da situação que o professor está passando, ou mais cedo ou mais tarde eu vou responder, como a gente sempre faz, tá? E aí é isso, beleza? Que tenhamos um ótimo dia, tenhamos uma ótima atividade, que Deus nos abençoe, tá? E fiquem todos com Deus. Valeu!